Namastê, amadinhos. Tudo bem com vocês? Então, dessa vez nós vamos falar no nosso toque de clareza sobre o mundo do medo e o mundo do amor. O tema para esse vídeo chegou já tem alguns dias. Eu fiz uma anotação, a inspiração, né? Chegou e eu fiz uma anotação no papelzinho e finalmente chegou a hora de fazer o vídeo. E eu desenvolvi um papelzão para poder organizar as minhas ideias. Me acompanhem, tá bom? Vou desenvolver um raciocínio, eu quero que vocês sigam comigo, tá? E peço desculpa desde já se a minha fala ficar confusa, enrolada. Eu tô vivendo um período de expressão um pouco mais atrapalhado. Eu pedi uma orientação e uma guiança na minha fala e vamos ver, fazer o meu melhor aqui, tá bom? Me acompanhem. Cena 1. Narayani, na Índia, 2017. Estava terminando a minha formação em yoga na Índia, fiz um curso de 2 meses lá em Rishikesh. E tá por aí, julho, estava terminando julho e agosto. Foi mais ou menos essa época do ano. E eu estava no intervalo entre uma aula e outra, já no segundo mês de estudos, e chovia bastante. E eu, no intervalo, eu tinha o hábito de comer algumas sementes, amendoim, ou as sementes que eu tivesse à disposição. E então, eu peguei um saquinho de sementes que eu tinha, eu acho que era amendoim. E cheguei no meu quarto, eu fiquei numa escola com os alojamentos ótimos, os quartos tinham janelas de vidro, o meu tinha uma janela de vidro imensa, e uma vista, porque a gente ficava no alto de uma montanha, uma vista bonita, que tinha muito verde lá. E Rishikesh tem macacos, e os macacos de Rishikesh, eu aprendi na vida, né, no contato, eles não são muito simpáticos, eles não são muito sociáveis. Então, se você olha, encara muito um desses macacos, eles são tamanho médio, assim, tipo, sentado tá aqui, é maior que isso um pouco. E se você olhar demais para esses macacos, quer dizer, eu não sei se todos, mas os que eu experimentei, se ficar encarando, eles rosnam, eles mostram as presas. Então, estava eu lá no intervalo da aula, deu fome, comi minhas sementes, para não comer nenhuma bobagem, assim, no intervalo de aula. E chovia bastante. Então, sentei na minha cama, peguei as sementes e comecei a comer, dentro do saquinho. E aí, quando eu olhei para fora, os vidros, essas janelas, elas tinham um filme, tinham película. Então, a princípio, não era possível ver de fora para dentro, ainda era dia. E aí, quando eu estou sentada na minha cama comendo amendoim, eu olho para fora, tem um macaco desse, lá fora, chovendo, olhando para mim. Aí eu continuei comendo meu amendoim, eu estava com pressa, estava com fome, e observei, assim, são macacos bastante peludos, é uma região que quando faz frio, faz muito frio. E eu percebi que era uma fêmea, ela estava bem perto, ela estava no terraço do prédio ao lado. E eu notei que ela tinha como se fosse uma sobrancelha protuberante, onde a água pelo menos não caía nos olhos dela, mas era muita água. E eu pensei, será possível? Porque ela me olhou bem nos olhos, assim, será possível que essa macaca está me vendo? E eu continuei comendo. E aí parei e veio esse pensamento. Falei, vou testar. E aí eu fiz assim. E para minha surpresa, a macaca fez assim. Eu falei, a macaca está me vendo. E eu já tinha pensado, tadinha dela, né? Naquele ínter, eu já tinha, nossa, tadinha dela naquela chuva. Eu aqui no quentinho, comendo meu amendoim. Quando eu fiz assim, ela fez assim. Eu falei, meu Deus, a macaca está me vendo. E essa macaca está me vendo comer, e a macaca está passando frio, está passando chuva e está passando fome, provavelmente. E está aqui me encarando, vendo eu comer meu amendoim no sequinho, no conforto do meu quarto. Quero dar esse amendoim para a macaca. Só que eu estou com medo. O que eu faço? Bom, Narayani, né? Narayani, que vocês já conhecem, Narayani não fica parada com as coisas que ela sente dentro e nas vontades que ela tem. Então, na hora, quando veio essa questão, eu pedi ajuda para Deus. E apesar do meu medo,
Eu falei, eu vou dar esse amendoim para essa macaca. E tinha toda a orientação de não chegar perto dos macacos, um macaco desse me arranhar, me morder. São muitos dias de vacina. Na Índia, dor de cabeça, né? Falei, então eu vou fazer assim, eu não vou, pelo menos no meu quarto, eu não vou fazer essa aventura de abrir a janela e tentar dar, porque essa macaca pode pular aqui para dentro. Eu saí do quarto e fui para o corredor e abri a janela daquele prédio do alojamento. E com todo o meu cuidado e cautela, peguei com a ponta do meu dedo, e realmente ela estava muito próxima, tá? E estendi. Ela podia forçar e entrar, ela podia dar um salto na minha direção, ela podia fazer muitas coisas. E eu, com todo o cuidado, eu fiz isso, estendi para ela. E ela, com a mesmíssima delicadeza, ela pegou com a ponta do dedo do outro lado e puxou o saquinho. Voltei eu para dentro do meu quarto, ela sentada onde ela estava, trocamos a cena. Eu dentro do quarto olhando para a macaca, e a macaca comeu o saquinho de amendoim, comendo o amendoim. E eu achei aquilo uma graça divina, uma bênção. Então, essa é a primeira cena. Lidando com algo que a gente tem medo, e vendo claramente a necessidade de um outro ser do outro lado. E o que a gente faz? Cena 2. Narayana andando pelas ruas. Quantas e quantas vezes eu quis ajudar as pessoas e quantas vezes eu ajudei as pessoas que eu encontro pelas ruas. Mas quantas vezes eu enfrento o medo de ser criticada, o medo de ser roubada, de abrir uma bolsa e tirar, né, uma carteira, nem que seja uma bolsinha de moedas e ser assaltada, né, tomada de assalto pela própria pessoa que eu quero ajudar. Quantas vezes eu tive medo de ser rejeitada e quantas vezes eu fui mesmo rejeitada, fui mesmo duramente criticada. Quantas vezes eu tive que abrir minha bolsa ouvindo as pessoas do meu lado dizendo não, não, não. Eu não sei por que isso, eu não sei. Essa é a cena 2, já está descrita, tá bom, gente? Agora fica aí para vocês. Quem vive isso, como eu vivo, diz respeito a mim e a minha conexão com o meu coração, que é muito pessoal e muito particular. O que o meu coração diz ou não, a quem eu vou ajudar ou não, diz respeito apenas a mim. Por que isso incomoda tanto outras pessoas? Ah, porque você paga impostos em governo que deveria fazer, então o governo faz a parte dele, que não faz. Eu faço a minha parte, que o meu coração me mandou fazer. E vocês, o outro que está ali raivoso do lado, não tem nada a ver com o meu impulso, do meu coração, de ajudar quem está precisando. Mas é muito difícil. Então, eu desenvolvi o hábito de separar pequenas notas para furtivamente e escondidamente dessas pessoas. E o engraçado é que não é incomum estar cercada de pessoas que ficam com raiva de mim porque eu quero ajudar. Eu faço, o que eu estou fazendo contra você? Eu não estou fazendo nada, o dinheiro é meu, a pessoa está ali, você não tem nada a ver com isso, pode ir embora, sai andando. É incrível isso. E são pessoas de todos os tipos de ambientes, tá? Isso é tão comum na minha vida, ter pessoas assim do meu lado, deve ser comum na vida de todo mundo. Então, esse deve ser o mais comum. Então, eu desenvolvi o hábito de furtivamente, escondidamente, caminhar um pouco mais à frente, sei lá, me distrair com alguma coisa, ou distrair na banca a pessoa que pode rejeitar e voltar atrás e dar o dinheiro que eu quero dar o dinheiro para a pessoa. Dar o que quer que eu queira dar. O que quer que o meu coração tenha falado para dar. E separar já os dinheiros que eu, antes de sair de casa, os dinheiros, caso eu tenha esse impulso de ajudar, para não precisar enfrentar a rejeição de quem quer que esteja do meu lado. Essa é a cena 2. Por que isso incomoda? Por que dar raiva no outro? Que alguém queira. Por que a raiva? Por que tentar impedir quem é que está ajudando? O que está por trás dessa raiva? O que está realmente por trás dessa repulsa, desse repúdio de ajuda? O que está por trás do caminhar com aquela cara de congelamento assim, ó, que a gente faz quando a gente não quer ver, né? Finge que não está vendo e rejeita aquela pessoa que está precisando de ajuda. O que está ali atrás? Eu já pensei muito a respeito disso. Já pensei que são como se fossem energias tentando ir de encontro, tentando impedir.
Já pensei que é a própria culpa das pessoas que que sabem que não estão ajudando, que deveriam estar fazendo alguma coisa e não fazem. As justificativas são milhares, você vai dar dinheiro aqui, a pessoa vai beber ali, mas é o que a pessoa tem. E de repente ela só teve a mim do dia inteiro para arrumar uma coisa para um gole que seja para a sobrevivência dela. Porque essa pessoa não está vivendo uma situação que você jamais chegou perto dessa situação, você nem sabe o que é isso, de um gole do que quer que seja ser o fator de sobrevivência para aquele dia, ou para aquele frio, no momento que a gente está passando agora, né, de frio no Brasil. Essa é a cena 2. E remetam essa cena para a vida de vocês. Se você é a pessoa que fica com raiva de quem ajuda, se você é a pessoa que fica com raiva de quem está pedindo ajuda, fica com raiva do morador de rua, fica... que é isso? O que é isso? Ou se você é a pessoa como eu, né, que quer ajudar, ainda por cima é assaltado pela raiva alheia. Concordo que a gente deveria ter outra maneira de chegar nas pessoas, concordo que não deveria ser fornecendo de uma vez aquilo que a pessoa não vai desenvolver por conta própria, concordo que cria dependência, mas é o que é possível. E qualquer coisa é sempre melhor do que coisa nenhuma. Eu sempre digo isso, alguma coisa é melhor do que nada, qualquer coisa é melhor do que coisa alguma. E porque está errado, porque isso não vai desenvolver a pessoa para virar um executivo, então eu não vou fazer nada. É isso? Não, não é isso. Então, cena 2 está descrita, tá bom? Cena 3, agora é cena 3, 4, 5, 6, 10, 20 mil. As próximas cenas. Todas as pessoas ao nosso redor que nos falam e que precisam, pelo menos, da nossa atenção. Não mais que isso, só da nossa atenção. E o que nos impede de ajudar, de ouvir, de estar presente para essas pessoas? O nosso medo. O nosso medo que não nos deixa escutar. Teu medo não deixa você escutar o outro. O teu medo faz você escutar só você mesmo. Já reparou que você está parado ouvindo o outro? Você só tá ouvindo você? O outro está dizendo alguma coisa, você está ouvindo o que você vai dizer para o outro, mas você não está ouvindo o que o outro está dizendo. Você está ouvindo o que a sua cabeça está dizendo que o outro vai te pedir, mas você não está ouvindo o que o outro não está nem te pedindo, ele só está compartilhando. Você só ouve o seu medo. O teu medo não deixa você escutar de verdade as pessoas. E é o nosso medo que não nos deixa escutar, não nos permite sentir, não nos deixa conectar. Nós não sentimos o que o outro sente. Nós não nos conectamos verdadeiramente com o outro. A gente só está dentro da gente, ouvindo o nosso medo. Nós temos medo de dar o que seja. Vou dar atenção, vou dar dinheiro, vou dar comida, vou dar, sei lá, vou dar alguma coisa. Algo que está sendo pedido, ou diretamente ou indiretamente, sei lá. Mas ou nem foi pedido. Você pensou em dar, mas você desiste de dar. Não vou dar. Por quê? Tem medo de criar dependência. Uma vez, isso me remete aqui a uns passarinhos. Eu gosto de botar alpiste para os passarinhos da natureza. Eu fiz isso um período quando eu morava na Suíça. E aí me disseram assim, olha, não faz isso, porque eu fiz isso quando eu morei na Suíça, durante 6 meses eu morei lá, e eu retomei esse hábito agora. E me disseram na Suíça, e eu me lembro disso, olhando agora os passarinhos, eu me lembro disso, olha que estupidez isso. Você não dá comida para os passarinhos, não, porque você vai criar dependência neles e quando realmente eles precisarem, eles vão morrer de fome. E hoje eu olho para os passarinhos e fico, eu estou criando uma dependência danada deles. Eles têm um balde de alpiste, eles se jogam naquele alpiste, é alpiste para todo lado. É uma festa. Estou criando uma baita dependência nesses passarinhos. Porque Deus é muito burro, né? Deus é de uma desinteligência absurda. Então, como eu vou criar dependência nesses passarinhos, eu nem vou botar o alpiste para os passarinhos, sabe uma coisa? Acho melhor Deus nem produzir árvore com fruta, porque ele vai criar dependência nos passarinhos. Acho melhor Deus nem nos prover com alimento, com a ajuda dos animais, porque Deus vai criar dependência na gente. Não é o mesmo raciocínio? Não faça nada, porque você pode criar dependência nas outras pessoas. Quem é que está com medo da dependência? E o que é dependência? Dependência é o teu medo que cria. Nós temos medo de ouvir, a gente tem medo de ouvir o outro. Por quê?
Você tem medo do que o outro vai dizer que pode te machucar. É contra você? Não. Mas pode ser que ele te diga alguma coisa que te desperte. E no que te desperta, a tua consciência pesa. No que a tua consciência pesa, você se machuca. Porque você sabe que você não está ali. Você sabe que você não está certo. Você sabe que tem falhas em você. Ou mesmo o outro pode dizer coisas para você que vão te machucar. Que vão te incomodar. E porque você não sabe lidar com o teu próprio incômodo, você não quer nem mesmo começar a escutar. Mas a dificuldade é tua. E você tem medo de escutar porque você é que tem dificuldade. E da onde que vem essa dificuldade? Da onde que vem todo esse medo? Eu vou chegar lá. Nós temos medo de falhar com os nossos deveres. Então a gente não ouve, a gente não ajuda, a gente não dá atenção, a gente não faz nada porque a gente tem nossos deveres para cumprir. Nós tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Então eu não vou compartilhar, nem prover, nem estar junto, nem nada. Tenho mais que fazer, não tenho tempo. Ok. Essas tuas obrigações aí, esses teus deveres, eles negligenciam o maior dever de todos. A gente tem um dever nessa vida, que é se melhorar como ser humano. Só que você só se melhora como ser humano através dos relacionamentos com outros seres humanos. Sozinho, você só sabe, só consegue perceber o ser humano que você é quando você é testado. Não é à toa que a gente é encarnado aqui nesse planeta físico, mega teste. Você é testado, você é esfregado no tanque, você é aparado às arestas. E aí você sabe o ser humano que você é e que você ainda precisa ser. Ainda falta você, o ser humano que você é e o ser humano que ainda falta você ser. E isso só acontece através das relações. Então, esses teus deveres, as tuas obrigações são secundários. Se você estiver falhando com o dever principal, com a obrigação principal, que é se relacionar. O nosso principal dever, as nossas obrigações com esse mundo e com a nossa vida, tem relação com os outros. Não é isolado deles. Mas nós temos medo por nós também. Porque diz a historinha que se a gente não cumprir as nossas funções e as nossas obrigações, amanhã pode nos faltar o sustento necessário. Só que há pessoas que já não têm nem esse sustento, não tem nada, nem perto do que você tem. E ao invés delas nos despertarem compaixão, a visão dessa realidade delas, da realidade que elas vivem, as pessoas que não têm sustento nenhum, né, que aos nossos olhos não têm sustento nenhum, a visão delas, ao invés de despertar a nossa compaixão, aprofunda o nosso medo e nos desperta uma intensa rejeição. Talvez seja por isso, essa rejeição, que eu percebo quando eu tenho um impulso de ajudar, e eu sigo meu coração nesse impulso, eu não saio ajudando todo mundo torto e à direito, mas as pessoas não querem nem saber. Quem critica, critica duramente, seriamente, e é violento até. O medo delas vem daí. É o medo de chegar ali, chegar naquele ponto. E aí as pessoas que estão naquele ponto, que a gente não sabe como é, eu nunca vivi na rua, eu não sei como é, mas o medo é tão grande que produz essa rejeição, uma repulsa. Em vez de gerar compaixão, gera repulsa. Mas o que gera essa repulsa? É o medo. E de onde que vem esse medo? Já vamos chegar lá. É a mais intensa rejeição que a gente sente. Nós temos medo de dar e de não receber um obrigado. Mas e daí se você não receber obrigado? Só que ao não receber um obrigado, isso desperta um sentimento péssimo em você. Teu ego. Tudo bem, todo mundo tem ego. Só que você não sabe lidar com esse sentimento péssimo. Então você tem medo desse sentimento. Você não conhece ele, você não entende ele. Então é melhor não fazer. Porque as pessoas são mal agradecidas e são mesmo. Todo mundo é mal agradecido, está todo mundo tão voltado para si mesmo, para o próprio umbigo, que grandes são as chances de sermos todos muito mal agradecidos. Então é melhor não fazer, porque você pode não receber um obrigado. Mas não somos nós que ajudamos. Quem ajuda não é a gente, é apenas a nossa mão. A nossa mão é movida a ajudar. É isso que eu falei, é um impulso que eu tenho no meu coração.
não sou eu que estou ajudando. Eu tive o impulso de ajudar. Isso não diz respeito a mim. Não é meu, não é puro meu isso. A gente tem esse impulso, a mão tem o impulso de ajudar, mas a maior parte das vezes o que as pessoas fazem por medo? Elas impedem o gesto. Onde é que a gente vai parar com todo esse medo, gente? Quantas vezes eu tive o impulso de ajudar e eu senti medo? Uma vez eu estava na rua, passei por uma pessoa, era um lugar bem cheio de pessoas precisando, tá? Eu passei por uma pessoa e fiz aquela, né, não tô vendo. Eu quis ajudar, mas eu não consegui ajudar, então eu passei reto. Aí eu mirei no próximo, falei, eu vou ajudar aquela pessoa. Não consegui de novo. Na terceira pessoa, eu percebi que era medo que estava me impedindo. O que eu fiz nesse momento? Eu fiz uma oração. Falei, Deus, olha só, eu estou sentindo o impulso, eu até quero ajudar, mas eu não estou conseguindo. Então, por favor, me traz alguém que seja muito, que me pareça muito inofensivo, porque realmente estava num ambiente era um lugar bem esquisito. Me traz uma situação que para mim fique mais fácil, de alguém que realmente esteja precisando de ajuda. E menos de uma hora depois, apareceu diante de mim, era um rapazinho, com os olhinhos muito espertos, muito lúcidos, e que chegou perto de mim, começou a falar. No que ele começou a falar, eu ri, porque eu entendi na hora o que estava acontecendo ali. Eu tinha feito uma oração, pedi que viesse alguém que me despertasse uma tranquilidade. E aquilo era uma presença muito jovial e muito alegre. E aí, no que eu ri, ele ficou mais alegre ainda, e ele riu também. Aquela interação foi só super positiva. Claro, o que ele estava pedindo, eu ajudei. O que é esse medo que a gente tem, gente? Medo é falta de entendimento. Medo é falta de estudo. E falta de curiosidade. Nós temos medo de muitas coisas. Eu vou dar um exemplo de uma coisa comum na minha vida, porque eu atravessei isso a vida inteira e mais recentemente, nos anos recentes, quando essa qualidade em mim se floresceu mais intensamente, desenvolveu um medo maior. Medo de fantasma, medo de alma penada, medo de espectros. Eu comecei a ter visões, e as visões de olho aberto, olho fechado, não importa, vinham aqui no meu rosto, tipo, era para eu ver mesmo, e eram rostos e cenas como daquele filme Quem Viu o Sexto Sentido, que o menininho tem muito medo do que ele está vendo no começo, porque realmente é muito assustador, e era isso que eu via. E isso quando eu não via pedaços de corpos dilacerados, era bem assustador, não era aterrador, porque essas visões eu sempre tinha já dentro de um ambiente espiritualizado, dentro de um estado de meditação, dentro de um trabalho espiritual que eu estivesse fazendo. Mas depois, quando eu estava fora dessa energia, o medo se instalava, sobretudo de madrugada. Até que isso foi se multiplicando na minha vida. E eu tinha duas opções: ou eu ficaria prisioneira desse medo, ou eu estudaria o que estava acontecendo, até mesmo com essas presenças. E, para resumir, eu fiz as duas coisas. Eu estudei, eu comecei um estudo sério do que eu estava enfrentando, no sentido de o que estava vindo para mim. E eu comecei a me relacionar com isso, no sentido de ter a curiosidade de saber o que essa presença está querendo, por que está vindo para mim. Então, no primeiro momento, antes mesmo de perguntar, porque muitas vezes era tão depauperado, não precisava nem perguntar, está em dor, seja lá o que for. E se isso for coisa da minha cabeça, então é um pedaço da minha mente que está muito em dor. Então, vamos ajudar. E eu comecei a fazer orações. Na hora que vinham aqueles rostos, e tinha momentos que vinha como fila mesmo, sabe? Fila, um atrás do outro. E eu fazia uma oração e vinha outra, fazia outra oração e vinha outra, fazia outra oração, era o que eu podia fazer. Eu já tenho mais entendimento porque primeiro eu tive a curiosidade, depois eu tive o ímpeto de estudar, e por fim eu tive o entendimento. E acabou o medo.
o medo se acaba. Você pode tomar sustos, porque pode acontecer em momentos que você não está esperando. Pode acontecer efeitos físicos, como acontece comigo, e que assustam mesmo. Dá um susto, você não está esperando. Mas é só falta de entendimento. Isso é a causa do nosso medo. Entendeu? O medo desaparece. Você não ajuda as pessoas porque você tem medo. Identifica do que você tem medo e estuda isso. E o medo vai desaparecer. Você tem medo, o que quer que você tenha medo, você tem medo por ignorância. E o que quer que você, qualquer que seja o tema do qual você é ignorante por desinteresse. Ou no mínimo por falta de curiosidade. Ou por simples condicionamento. Condicionamento. Nós fomos criados dentro de certos modelos e nós fomos enlatados, processados, embutidos, comprimidos. A gente é que nem comida. Vocês perceberem, nós somos tratados que nem a comida que a gente come, principalmente para quem come bicho. Nós somos tratados, nós somos feitos para ficar embutido, processado, enlatado, bonitinho, comprimido, para ser consumido. Nós somos produto de consumo. E nós nos comportamos como um produto de consumo. Não é interessante isso? E esse processo de enlatamento, processamento, compressão, né? Isso acontece dentro de um contexto muito diminuto, muito limitado de conhecimento. Olha, observa a tua vida de estudos, para quem, né, fez o processo, né, normal de estudos durante anos e anos e anos. Não é restrito. Você já teve a curiosidade de estudar alguma coisa a mais do que aquilo que você estudou por anos e anos e anos? Eu tenho um pouco de dó de quem acaba sendo bem-sucedido dentro desse contexto pequeno, porque aí acaba não desenvolvendo a necessidade de ter curiosidade de estudar algo mais. Aquelas pessoas que são, né, bem-sucedidas e que são gênios dentro de um contexto, se você observar, são pessoas que têm habilidades chamadas soft skills, né, habilidades de relacionamento, habilidades mais que não são objetivas, subjetivas, muito empobrecidas nessas pessoas, porque elas não precisaram. Elas pegaram aquele conhecimento objetivo, produziram resultado, foram bem-sucedidas e não preciso me desenvolver como um ser humano. Eu já tenho o que eu preciso para viver nesse planeta material, é o necessário. E aqui estou eu, bem-sucedidamente, no topo de uma cadeia qualquer de empresa, ou de hierarquia, ou cadeia alimentar, porque é quase uma cadeia alimentar mesmo. Eu tenho um pouco de pena disso, porque são pessoas que não foram né, pressionadas pelas próprias dificuldades internas, tudo foi muito fácil, e acabam não se desenvolvendo como seres humanos em termos de relacionamento mesmo. Então, são anos de estudos teóricos, pega qualquer tema que você tenha estudado na tua vida, mas para o entendimento de você mesmo, o que você estudou? Para o entendimento da vida, o que você estudou nesses anos todos? Formação primária, segundo grau, eu não sei como é que chama agora, já está tudo diferente, faculdade, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, estou tirando aí quem estudou humanas, mas mesmo quem estudou humanas foi limitado, foi comprimido, foi contextualizado dentro de um pedacinho muito pequeno. A gente não estudou praticamente nada a respeito da vida, a gente não estudou nada a respeito de nós mesmos. Não estudamos como lidar com as nossas emoções. A gente pode estudar as emoções, mas como lidar com as emoções foi mostrado, foi estudado, foi explicado? Não estudamos as emoções. Os traços de personalidade, tá bom, tem aí psicologia, quem estuda isso, né? Mas não estudamos a história humana que não seja só dos fatos. A gente estudou a história dos fatos, a gente estudou, mas a gente não estudou a história humana, que é composta pelas ideias e as percepções, que encaminharam aquelas pessoas daqueles tempos a produzirem aqueles fatos humanos. Isso não foi estudado, só foi estudado daí, a régua do tempo, toma aí, aqui estão os fatos, fato, enfia isso dentro da tua goela abaixo e pronto, você já teve um entendimento da história da humanidade. Muito superficial, porque não foi mostrado o encaminhamento de ideias que gerou aqueles fatos, as percepções das pessoas naquele tempo que produziram aquelas respostas que geraram aqueles fatos. Isso não foi estudado. Nós não estudamos
nós não estudamos a vida. Nada sabemos sobre a morte, nada, nada. Quem é que estuda a morte? Meu Deus, Isola, só fala em morte. Pior que eu só falo em morte mesmo. Eu vivo falando em morte. E eu ando uma pessoa bem mortícia. Mas qual é o problema da morte mesmo? E não foi estudado nada sobre a morte. E a gente morre de medo da morte, olha aí. Né? Não tem entendimento nenhum. Não tem a mínima curiosidade, tem o maior preconceito, Isola, não fala disso, dá azar. A coisa mais certa da vida, você chama isso de azar? Fala sério. Ai, meu Deus, a gente realmente é muito raso, é muito tosco. Nós somos muito toscos. E um vai entoscando o outro, né? As gerações, peraí que eu fui entoscada, eu vou entoscar você também. A geração anterior entosca a próxima geração. E a outra vai entosca todo mundo de novo. Parece aquela coisa do trote da faculdade. Eu sofri isso, você vai sofrer também. Vou fazer você sofrer. É isso. É assim nós somos. Nós não estudamos a vida, nada sabemos da morte, não estudamos a nós mesmos, não estudamos a criação. Tá bom, os cientistas que analisam o universo, né, eles estão chegando lá. Tá maneiro, tá ficando bom. Mas a grande maioria da humanidade tem noção. Não tem noção, gente. Não tem noção. Olha para o céu, e as pessoas não entendem o que está acontecendo no céu. Não sabem o que é um eclipse. Os astrólogos, quanto conhecimento de astrologia está por aí agora espalhado, né? Mas raras pessoas sabem o que é eclipse. É interessante. As pessoas não sabem a velocidade dos planetas. Elas não sabem quantos anos elas têm em Plutão. Você sabe quantos anos você tem depois de passar X anos? Tem 47 anos e meio na Terra. Quantos anos eu teria se eu estivesse em Plutão? Dado que Plutão tem uma velocidade de rotação ao redor do Sol que é muito, muito, muito menor do que a da Terra, porque ele está muito, muito, muito mais longe do Sol. E quantos anos mercurianos eu teria se eu estivesse no tempo terreno, dentro da medida de tempo terreno, se eu estivesse no tempo de Mercúrio, que está lá girando feito louco ao redor do Sol? Quantas pessoas sabem que Vênus anda mais rápido do que Marte? Quantas pessoas sabem? Qual é a posição do planeta Terra? Gente, isso estou falando de sistema solarzinho, dentro da galáxia Via Láctea, dentro de um universo da criação manifestada de Deus. E a gente não sabe o básico. A gente não tem noção. Somos toscos demais. Então, se a gente não estudou a criação, que dirá estudar o Criador? Assim, né? O Criador é uma lenda. Ele é diz a lenda, na verdade, é uma história, pode ser fake news, que tem esse negócio aí. Né? Porque a gente não tem nenhum pé disso, não tem nenhuma noção de nada. Para começo que a gente já começa rejeitando a morte. Se você rejeita a morte, tem medo da morte, que a morte é um fato da vida, imagina se você vai ter a coragem. E coragem é coisa de medroso, tá bom? Lembrando disso. Quem tem coragem é o medroso. Porque para ter coragem você precisa ter medo primeiro. Então, se você não tem, né, não tem interesse, porque tem preconceito, porque, enfim, rejeição total do assunto morte, como que você vai ter a coragem de sondar a criação e arranhar a possibilidade de entender um pouquinho do Criador? Porque se ele criou esse negócio, ele criou dentro desse negócio que ele criou para você, ele criou a morte, e você não quer nem ver, é melhor mesmo se esconder desse Criador. Nós aprendemos muito, gastamos muito tempo dessa nossa vida terrena aprendendo, estudando, sendo enlatados, processados e embutidos, robotizados, produto de consumo. Você saiu bonitinho do outro lado da linha de produção. Um verdadeiro pateta idiota. Desculpa a palavra, mas é o que nós somos, idiotas. Não é uma idiotia, é assim, é que idiotia tem um sentido, tá bom, na origem da palavra não é bem isso, mas não é uma, né, desinteligência. O que a gente faz nas redes sociais? Não é mesmo. Você tá lá, ninguém te vê.
Eu fico olhando as coisas na rede social porque eu preciso dela. Todo mundo fala isso, né? Mas tem muita gente que precisa da rede social coisíssima nenhuma. Eu preciso para divulgar meu trabalho, mas tem gente que não precisa de nada ali e fica ali, só paginando. Paginando não, paginando, né? E aí você tá lá, você não faz nada naquela rede social. E de repente um monte de gente some da tua rede social. Mas eu não incomodei ninguém, por que pararam de me seguir? Por que sumiu? Aí, de repente, uma pessoa que você nunca mais viu, pô, mas aquela pessoa costumava postar coisas legais, deixa eu ir lá ver como é que tá. Aí eu vou lá e dou um like na pessoa. A pessoa que tinha sumido volta a aparecer para você. Gente, todo mundo já percebeu o que acontece na rede social e a gente não tá que nem um produto enlatado, exatamente consumindo e sendo consumido por essa máquina. Então, assim, todos os nossos anos de estudo e mais os nossos anos de condicionamento, de todas as novidades que nos são apresentadas, você não sabe que as notícias são de péssima qualidade, você não continua ali consumindo aquela droga? É uma droga, realmente uma droga, é um vício. Tudo isso só faz com que você seja um excelente robô e um excelente produto de consumo. E não é você que está ganhando, né? Nós aprendemos muito mesmo, mas nunca fomos ensinados, verdadeiramente ensinados. Não foi ensinado a gente a ficar em silêncio. Nós não fomos ensinados a ficar parados. Nós não fomos ensinados a ficar em contato consigo mesmo. Nós não fomos ensinados muito menos ensinados a nos exercitarmos no contato com Deus. E onde a gente vive, esse mundo que nos parece feio, que nos parece inóspito, difícil, esse é um mundo de amor. Tudo que o Criador cria a partir daquilo que ele é. Se o Criador é amor, o que ele cria, se é a partir da matéria-prima que é ele mesmo, só pode criar amor. Então, esse mundo aqui é um mundo de amor. E tudo que nós vemos e produzimos é medo. Se a gente remover os humanos da Terra, só fica apenas o amor. E o amor não tem que ficar tomando cuidado com o alpiste que é colocado para o passarinho, porque pode ser que ele fique dependente de novo. O amor, ele se multiplica automaticamente. O amor encontra saídas. O amor encontra maneiras, opções. O amor expande. O amor multiplica. O amor sempre tem soluções. Mesmo quando não tem solução, o amor soluciona. Eu tenho um quadrinho aqui muito bonito que eu ganhei de uma amiga querida de Campinas, que diz assim: se tem amor a gente ajeita. É isso. E esse é o nosso mundo. O que polui o nosso mundo somos nós e o nosso medo. Se tira os humanos da Terra, resta só o amor. O medo, quem cria é você. Por sua ignorância, pelo seu desinteresse, pela sua falta de curiosidade e pela sua incapacidade de mudar. Pense nisso. O mundo do medo ou o mundo do amor? Você vive no mundo do amor. O mundo do medo está dentro de você. Se você quiser sair dele e entrar no mundo do amor, há que fazer um esforço de despertar a curiosidade, de se esforçar em conhecer e em estudar e sair da sua ignorância. Sair do medo é resultado, consequência de sair da ignorância. Namastê, gente. Gratidão. Até o próximo Toque de Clareza. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.